Olá, meu irmão, minha irmã, deixar uma mensagem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus Pai Todo-Poderoso, se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, onde a palavra do Senhor diz: o vaso do oleiro, a impenitência do povo, ou seja, a rebeldia do povo. Disse a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Aqui a palavra do Senhor veio a Jeremias pedindo para que ele descesse, reconhecer que Deus é quem transforma a nossa vida. Descer à casa do oleiro é conversar com o Senhor num particular, é orar, é clamar, é buscar esse Deus vivo, é ser quebrado, como o barro é quebrado na casa do oleiro. O oleiro, ele pega o barro e faz a panela, faz o pote, faz a taxa de barro. Então, mas para isso precisa ser quebrado, precisa ser transformado, precisa ser purificado, tirado das impurezas que muitas vezes tem no barro. E assim é o Senhor dos Exércitos. Quando ele chama o povo de Israel, que é os seus escolhidos, para pregar a palavra, para viver a palavra, é obrigado a descer à casa do oleiro. É obrigado a ser purificado, ser transformado. Porque muitas vezes nós somos cheios de mágoa, de rancor, de ódio, de inveja, de mentira, de cobiça, de traição, e precisa ser transformado. Para isso é preciso passar pelas mãos do Senhor. Talvez você hoje esteja passando por aflição, por angústia. É o trabalhar de Deus para que você desça à casa do oleiro, para que você desça. Reconheça que o Senhor é o Senhor dos exércitos e nas mãos dele não pode brincar. Se ele está passando você por esse processo de quebrar, de você se humilhar, de você ser transformado numa nova criatura, onde as obras suas vão ser obras de paz, de amor, de reverência, a palavra do Senhor, aprendendo a amar e a perdoar o próximo, não a julgar nem a apontar o dedo, é porque você vai ter que passar por a prova do oleiro. Porque assim é o Senhor, diz, assim é eu, faço do barro o que eu quero. Então aqui quando ele diz, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro? Ô casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ô casa de Israel. Então às vezes nós temos que passar por esse processo, reconhecer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos e que nós temos que viver na dependência dele, não ele na nossa dependência. Então nós temos que se prostrar, reconhecer que ele é o Senhor que ressuscita morto, que curou todo tipo de enfermidade, que tirou as pessoas das trevas quando ele se fez homem aqui e mostrou toda a sua autoridade. Então, para isso, nós precisamos só reconhecer, fazer a vontade dele. Descer a casa do oleiro é quando você for na casa de Israel, que é a igreja, você tem que ir com o coração aberto para ouvir e colocar em prática a palavra do Senhor. Então, quando ouvir que está em pecado, que está em adultério e o Senhor tocar em você, você tem que pedir por misericórdia ao Senhor. Tem que reconhecer que você é um vaso e que o Senhor é quem vai te transformar, quem vai te purificar, quem vai te quebrar para te fazer de novo. Porque muitas vezes o orgulho nosso é tão grande que nós não conseguimos orar, nem jejuar, nem colocar em prática a palavra do Senhor, nem reconhecer que somos falhos, que somos dependentes dele e vivemos de qualquer jeito a palavra, não somos fiel em nada.
e acha que tem alguma autoridade sobre o Senhor para orar, para impor as mãos sobre pessoas enfermas, como ele dá autoridade para os seus servos, aquele que crê e for batizado será salvo, e os meus sinais acompanharão. Então é quando você crê que a palavra se cumpre, porque a palavra é viva e eficaz e penetrante mais do que a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, ou seja, o Deus vivo conhece quando nós estamos na mentira, quando estamos na falsidade, e às vezes nós temos que passar por esse processo para poder ver o poder dele manifestar nas nossas vidas, o milagre acontecer. Então temos que descer à casa do oleiro para ser transformado numa nova criatura, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: se estiver em mim, minhas palavras estiverem em vós, João 15, versículo 7. Tudo que pedir em meu nome eu faço. Então você tem que sair da hipocrisia e vir para a verdade. Porque o Senhor é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Então você tem que reconhecer. Sair do mundo natural e vir para o mundo espiritual. Oração, jejum e obediência à palavra de Deus. Porque Jesus Cristo disse: sem mim nada pode fazer. Talvez tua vida esteja toda bagunçada, porque você é um vaso não para honra, mas para desonra, usado de qualquer jeito pelo inimigo. E um homem de Deus tem que ser usado por Deus. Tem que levar a verdade, viver a verdade, para que as pessoas venham conhecer o Deus verdadeiro que nós servimos. Amém? Que Deus nos proteja hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo.